Paz de Cristo e o amor de Maria, boa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, sobre a leitura do dia lá de Atos dos Apóstolos, tá? Quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Mais do que sobre o Evangelho, porque o Evangelho seria um resumo, O Evangelho de hoje, dia 26, lá de Marcos, do 16, do 9 ao 15, ele é um resumo de toda a semana. Então depois vocês podem ler e com aquele vídeo de ontem vocês conseguem até mesmo recapitular cada passagem desse resumo. Mas eu já quero dar uma ênfase na primeira leitura, que está lá em Atos, capítulo 4, versículo do 13 ao 21. Então vamos estudar um pouquinho? Aqui na leitura, eu vou ler para vocês da Bíblia Ave Maria, porque acho que é um pouco mais fácil de compreensão, mas eu separei também aqui a Bíblia Jerusalém, e também estou aqui na tela com a liturgia diária, para facilitar a leitura e o entendimento, até para explicar para vocês. Então, começando aqui em Atos 13, vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se e reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo como eles, o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos com esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. E não podemos negar, todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém nesse nome. Jesus, gente? Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João. Lembra daquele Pedro que negou? Julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os, de novo soltaram-nos, não achando pretexto para castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Palavra da salvação. Que bênção, Eu vou começar aqui com vocês, porque assim, é muito interessante essa leitura e muito atual, não podemos nos calar, Algumas pessoas falaram para mim assim, mas você vai fazer vídeo sempre? Eu falei, eu não sei o que é sempre, Mas sempre que eu puder, sim, Não podemos nos calar, E eu quero reforçar, hoje eu ouvi algumas pregações, entre elas eu ouvi o Frei Gilson, e lá ele cita Atos 5:29, Mateus 10:28 e Daniel 3, do 16 ao 18. Vocês já vão entender o porquê. Eles ficaram admirados, Deus usa os pequenos, Ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Foi isso que nós acabamos de ler. Tá? O Espírito Santo transforma o simples em sábio, o tímido em testemunha. Antes nós tínhamos aquele Pedro que negou 3 vezes a Jesus. Antes nós tínhamos aquele Pedro e os demais, com exceção do João aí dos apóstolos, que fugiram do momento da cruz. Nós tínhamos aquele Pedro que não conseguia reconhecer a Jesus, mesmo vendo ele na beira do lago ali de Tiberíades. Nós tínhamos aqueles apóstolos que negaram, não acreditaram nas histórias dos discípulos de Emaús. E agora nós temos o quê? Nós temos o Pedro e o João que curam, que estão realizando milagres em nome de Jesus. E todos viram, todos viram a coragem deles, Todos viram o quanto Jesus muda a nossa vida, Essa coragem que eu estou aqui de falar para vocês, de anunciar a palavra para vocês. Então, assim, essa coragem, quem dá não é meu intelecto, é graça de Deus. Quem deu isso para Pedro não foi só o intelecto, o estudo dele, aquilo que ele passou com Jesus, não, porque ele passou tudo com Jesus e mesmo assim negou Jesus no final, O que deu isso foi a graça de Deus, que isso ninguém pode tirar de nós.
Então, como eu disse, né, não podemos nos calar. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus, a marca do discípulo, né? A marca de quem convive com Jesus. Não é um diploma, mas o brilho no olhar, né? A coragem, o coração, quando você fala assim, do nome dele, daquela, né? Então você reconhece na pessoa. Muitos nós reconhecemos, né? Acho que vocês já reconheceram também muitas pessoas que, quando falam o nome de Jesus ou quando praticam, né? A fé ali, o evangelho na vida, somos reconhecidos por isso, né? Quem pratica sabe disso, nós somos reconhecidos, né? Quantas vezes acredito que nós católicos, né? Eu acho até engraçado isso, mas acho que isso vai mudar muito, né? Porque quando a gente estuda a palavra, lê muitos livros, participa de eventos, né? De cursos, pós-graduação, etc., né? Quem gosta de estudar a palavra, e mesmo quem não faz esses cursos, mas estuda bastante a palavra, às vezes somos confundidos, né? As pessoas falam, mas você é evangélico? Eu acredito em todo o evangelho, né? Sou um católico, apostólico, romano, fervoroso, com muito amor aí para falar para todos vocês. Mas o inimigo, né? O inimigo vê evidência e tenta suprimir a verdade, né? Nós vimos aqui que eles falam assim, né? Não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Foram ameaçados, né? A tentativa de censurar a fé, a tentativa de calar, né? Ainda hoje querem calar Jesus, né? A fé, eles pensam que a fé tem que ser só dentro ali da igreja, né? Não pode no trabalho, não pode na política, não pode na praça, né? Isso é um absurdo, né? Inclusive hoje tem projetos de leis em alguns municípios, né? Que vedam, né? Vedam a falar o nome de Jesus, né, a fazer o nome do Pai dentro da escola, ter uma cruz na parede. Já tentaram tirar o crucifixo do judiciário, falo isso com muita propriedade, porque sou também advogado, né, então conheço um pouco das leis também, acredito que conheço até mais do que de outras coisas, e aí nós vemos esses absurdos que acontecem, né, onde tentam calar, o que é a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eles tentam calar, mas não vão calar, né? Nós estamos vendo um levante grande de cristãos, né? Com o Frei Gilson mesmo que eu citei hoje, né? Quantos não pararam para rezar o rosário da madrugada, né? Quem diria, mais de 1.200.000 pessoas, né, rezando o rosário aí com o nosso amado Frei, né? Que Nossa Senhora sempre interceda pela vida dele, né? E pela saúde dele, o proteja, né, por meio de sua intercessão, que ela possa interceder a Deus por ele, pela vida dele, porque ele precisa de muitas orações, das nossas orações, né, que rezamos pelo nosso amado Frei, né. Quanto a nós, não podemos nos calar, sempre subvimos e ouvimos, né. É muito importante a gente ter coragem, falar a verdade. Lembra que eu falei para vocês de 3 leituras? Atos, Mateus e Daniel, né? O Atos do Apóstolo 5:29, eu separei aqui para nós, tá até aqui facinho para não perder muito tempo. Lá em Atos 5:29 fala assim: Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer a Deus antes a Deus do que aos homens, né? Então, toda vez que tem alguma coisa que alguém quer que você faça, que é a lei dos homens, seja lei, seja imposição, seja seu trabalho, seja uma amiga falando, mas isso é normal, todo mundo faz. Tá, mano, é normal para todo mundo, você não é do mundo, você é um filho amado de Deus, né? Lembra lá de Efésios 1:4-5, né, que fala que nós somos escolhidos por Deus, né, antes da criação do mundo. Então nós somos filhos amados de Deus, então nós não somos do mundo, né? E a outra leitura que o Frei Gilson citou é lá em Mateus 10:28, que fala assim: não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na jena, né, que é o inferno, né? Então, assim, não temas quem pode matar o seu corpo. É um grande exemplo aí para a gente admirar, né? Foi o nosso padre José Eduardo, né, da Diocese de Osasco, né? Ele foi acusado aí de algumas coisas, foi investigado, né, no inquérito, né? E muitas pessoas já atacaram pedra. Ele sempre com muito discernimento, com muita sabedoria, disse a verdade, né? Não teve nenhum envolvimento com nada, e assim, inclusive, ele foi até mesmo, não foi denunciado, né? Então, assim, glória a Deus por isso, né? Mas você vê que tentam intimidar, né? Invadir a polícia fazendo o trabalho dela, a Polícia Federal, mas invadiu a casa dos pais dele, aquela coisa toda. Então, assim, nós seremos intimidados, né? Não só pela polícia, às vezes por leis que tentam impedir que a gente fale em nome de Jesus, que a gente fale, por exemplo,
no trabalho, ou nas escolas, ou até mesmo na internet. Às vezes falar o nome de Jesus é tão ofensivo que somos censurados por isso. Quantas vezes, né, já não fomos? E a outra leitura que foi sugerida é de Daniel 3, 16 ao 18, né? Que fala, em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, não há necessidade alguma de replicar nesse assunto. Se assim for o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa, e nos livrar também, o rei, da tua mão. Mas, se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o levantastes, né? Nós adoramos a Deus, né? E nós como cristãos não devemos nos curvar à tirania, não devemos nos curvar aos tiranos de nosso tempo, né? Então que a gente com muita propriedade, com muita sabedoria também, possamos levar o evangelho, possamos levar esse amor, né, que Jesus deixou para nós. Jesus é o próprio amor, ele é a fonte de todo esse amor. Então, não se sinta envergonhado, né, de dizer o que você sente por Jesus, né? Ame a Jesus, né? Ame ele em palavras, em gestos, em atitudes, ame ele na sua vida, né? E se a gente pensar numa aplicação espiritual para isso, né, quando você tiver que escolher entre uma coisa ou Deus, obedeça a Deus, né? Se eu fosse fazer um questionário aqui, o que é Deus para você, né? Eu acho que muitos diriam, Deus é tudo. O que é Jesus para você? É um amigo, é tudo. Então, se ele é tudo, então que ele esteja no topo da sua pirâmide. Ame a Deus sobre todas as coisas. Meu pároco fala muito isso, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas encontram o seu devido lugar, né? Meu pároco é o padre Alexandre Pessoa Garcia, né? Aqui da Diocese de Osasco. Quando te ameaçarem, tema a Deus, mas não tema aos homens. Né, como Sidraque, Misaque, Abednego aqui, eles não temeram a fornalha, né? Ele fala, se for para temer, que eu tema a minha salvação, né? Conversando com o médico essa semana, ele falou assim, doutor, eu tenho que ser justo nos meus preços, tenho que ser justo naquilo que eu faço, afinal, eu tenho medo de ir pro inferno, né? Com toda razão, né? Tem que ser justo, né? O homem tem que ser justo, temos que nos espelhar em São José. E quando for tentado a se calar, lembre-se, nós não podemos nos calar, que é o que eu comecei com vocês hoje, né? Então hoje vamos pedir a Senhor Jesus, hoje eu vou daqui a pouquinho cantar o Salmo lá na São Vicente, mas já do Evangelho de amanhã, né? Então vamos pedir a Senhor Jesus para dar-nos a coragem de Pedro e João, a firmeza dos santos de Daniel, o temor filial e a honra ao céu que teme o mundo, né? Que eu viva para te obedecer, Senhor, que eu pregue para te exaltar, né? Que eu lute para te glorificar, né? E que eu jamais me cale, né? Quando for para bendizer o seu santo nome, né? Nós não podemos nos calar. Viva Cristo Rei! E amanhã, como eu gosto de dar um spoiler, né? Amanhã, né? Nós daremos graças, né? Meus irmãos, a coragem dos apóstolos, a firmeza dos santos, a certeza da vitória em Cristo, nos leva hoje a afirmar sem medo. Nós não podemos nos calar. E amanhã, nós juntos, né? Domingo é dia de preceito, é dia de amar ainda mais ao Senhor, é o dia do Senhor. E amanhã, como a igreja, nós ergueremos ainda mais alto o nosso canto, que eu cantarei daqui a pouco na comunidade São Vicente. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Glória a Deus, um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Maria Santíssima sempre interceda pela vida de cada um.